Quem tem razão? Nós preparamos uma arte para mostrar como funciona justamente o regramento dessa famosa saidinha. Estamos aqui, olha. A saidinha, a fonte é a Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo. No estado de São Paulo, aproximadamente 40 mil presos recebem esse benefício. Só presos em regime semiaberto e que cumprem os requisitos da lei é que, obviamente, podem ter esse benefício. 5 saídas temporárias, como a gente disse, por até 7 dias. Todas as saídas são programadas e o preso que retornar fora do horário, obviamente, perde o benefício, ou seja, se ele não cumprir qualquer uma dessas regras. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o Poder Judiciário autorizou a saída temporária de 34.566 reeducandos entre os dias 14 e 20 de junho, recente agora, de 2022, sendo que 1.278 presos não retornaram e são considerados, nesse momento, foragidos. Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados, porque este tema obviamente chama atenção. Essa aprovação que houve na Câmara dos Deputados ainda depende de votação no Senado. Esse projeto veio do Senado, teve alteração profunda na Câmara, como, por exemplo, proibir completamente essas saidinhas, e agora terá essa votação no Senado, como a gente disse, muito provavelmente na semana que vem. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Boa tarde, eu começo com a senhora. A senhora é a favor das saidinhas, levando-se em conta este aspecto? Porque, por exemplo, se 1.278 presos não voltaram, isso representa desse total em torno de 4%. Mas em números absolutos são 1.278 pessoas que deveriam continuar cumprindo a pena e não vão cumprir mais a pena, são foragidos. Na sua opinião, a saidinha é positiva ou ela traz um problema para a segurança pública? Boa tarde, muito Boa obrigada. tarde, doutora. Nós vivenciamos isso diuturnamente no Poder Judiciário. A saída temporária, né, ela está prevista lá no 124, que foi, por esse projeto de lei, revogado. Tecnicamente, não existe mais. Nós trabalhamos aqui no Poder Judiciário, além da lei, de um entendimento do STJ. Então, ainda que o juiz eventualmente não defira o pedido de saída temporária, tem uma súmula do STJ que determina que o juiz pondere que o preso tem até 35 dias durante o ano todo para exercer esse direito que, na leitura da lei, é uma forma dele voltar a se reintegrar à sociedade. Nós não temos prisão perpétua e a progressão criminosa, ele sai do regime fechado, depois de ter cumprido o regime fechado. Em alguns casos, com os crimes um pouco mais graves, o juiz pede para que ele seja submetido a exame criminológico, mas o exame criminológico também saiu do ordenamento jurídico, volta com a lei nova, e depois desse exame criminológico, o juiz progride. Quando ele está no semiaberto, dependendo da circunstância do crime que ele praticou, se ele já ficou um sexto cumprindo a pena no regime semiaberto e não tem nenhuma falta grave, tecnicamente ele teria esse direito, mas sempre vai passar pelo crivo do juiz e o juiz vai deferir ou não. É um sistema que, no olhar da lei, seria uma forma do preso ir voltando a conviver em sociedade, já que um dia, ainda que a pena seja de 30, 40 anos, ele vai sair da prisão. Doutor Raul, já vou ao senhor, mas, doutora, rapidamente, como depende muito da interpretação do juiz, na sua opinião, neste momento, os magistrados estão mais, digamos, abertos, embora ele tenha que fazer uma interpretação técnica da lei para conceder o benefício, eles estão mais abertos à saidinha, ou seja, a entender que isso é uma maneira desse reeducando, para usar a expressão da Secretaria de Administração Penitenciária, a voltar à sociedade, ou eles estão mais restritivos? Ou seja, é um direito mais duro ou um direito mais leniente do ponto de vista de entender que a saidinha é positiva? Porque a população tem uma ideia muito diferente disso. Ela entende que aquele condenado tinha que cumprir a pena. A gente viu isso, inclusive, a própria Câmara deixou isso muito claro. Foi, de alguma forma, uma repercussão social que fez a Câmara tomar essa decisão. Os juízes do país inteiro, e aqui em São Paulo nós temos a maior população carcerária, hoje a gente tem 197 mil presos aqui em São Paulo. Cada um tem a sua liberdade dentro da sua jurisdição, dentro daqueles presídios em que ele é corregedor, de decidir. A grande maioria decide sempre, né, em prol a esse direito que o preso tem de sair temporariamente nessas datas que são fixadas.
Doutor Raul, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Na sua opinião, a saidinha é uma maneira positiva de, digamos, trazer este reeducando, eu vou usar, parece eufemismo, mas não é. É uma expressão que é usada formalmente pelo direito e pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mas sim, é também um sujeito condenado com um crime reconhecido pela Justiça, por essa razão que ele está preso. E está tendo esse benefício, porque obviamente atendeu alguns requisitos da lei. Na sua opinião, isso é positivo? Olha, boa tarde. Obrigado pelo convite. Na minha opinião, é sim positivo, tá? E eu acho que a gente tem que partir de uma premissa. Defender a saída temporária não é defender a impunidade. A saída temporária ela tem uma função muito importante. Na verdade, ela tem duas funções. A primeira função é tanto conceder um teste de ressociabilização para aquele indivíduo, para que nesse ambiente ele demonstre que tem ou não capacidade de retornar ao convívio social. E ele também é uma permissão para que você consiga manter os vínculos com a sociedade, com a comunidade e também desenvolver algum certo tipo de capacitação, né? Seja através de educação, seja através de uma capacitação profissional. Agora, como você muito bem observou, esses presos eles já estão em regime semiaberto, ou seja, eles já têm contato, né, com o mundo exterior, digamos assim. Então, com a saída temporária, você traz uma carga muito de ressociabilização e traz também uma responsabilidade muito grande para aquele indivíduo que está sendo concedido esse benefício e, caso ele descumpra, caso ele não volte, ele, sendo recapturado, né, ele vai regredir de regime, vai ter as penalidades administrativas. Então, existe uma contraposição também, né, uma contraprestação à violação, ao excesso desse direito. Bom, vamos lá, porque hoje, inclusive, para apresentar essa ideia do debate, eu falei que são 3 condições que vão ser levadas em conta também pelos senadores, que é exatamente a percepção das pessoas. Aquelas pessoas que estão tendo esse benefício são, antes de tudo, pessoas condenadas com crimes reconhecidos pelo Poder Judiciário brasileiro. Num segundo momento, são pessoas condenadas, mas que tiveram progressão de regime, ou seja, tiveram benefícios previstos na lei, até porque também precisa ter bom comportamento. Num terceiro ponto, e esse é o detalhe que talvez chame mais a atenção das pessoas, é que tem um grupo que não volta. Neste caso, a gente falou de 4%. Doutor Matheus, está conosco por videoconferência, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, esses 1.200, para pegar o valor exato, são 1.278, que aqui no caso de São Paulo, na última saidinha não voltaram, são 1.278 criminosos que, obviamente, deveriam cumprir a pena e não aceitaram, ou seja, são foragidos. E as pessoas estão olhando para esses 1.278 que estão colocados em liberdade sem a condição prevista na lei. O senhor acha que isso é fato para, digamos, voltar, retroceder no entendimento agora, como fez a Câmara, ou o Senado pode desconsiderar esses 1.278 que não voltaram à cadeia depois, obviamente, da saidinha? Bom, boa tarde a todos. O que acontece? É lógico, a população ela sempre olha para esse percentual, para esse número de presos que não retorna. Mas eu entendo particularmente que a Câmara e também o Senado, agora que vai avaliar o projeto de lei, não deveriam levar em conta esse percentual, esse número. É lógico, esse tema ele é muito debatido. Se você for pegar a doutrina, se você pegar também os jornais, né, o grande tema que se debate da execução penal é a saída temporária, é a saidinha. Porém, como bem colocado já pelos doutores presentes, a questão é que o Brasil adota o sistema progressivo e dentro desse sistema progressivo você tem que reinserir o indivíduo em sociedade paulatinamente. E você o faz por meio do regime semiaberto primeiro e depois por meio também da saída temporária, que é uma forma de você dar àquela pessoa que está cumprindo uma pena uma autorresponsabilidade. Ela vai sair e ela será autorresponsável pelo seu comportamento e pelo retorno aos presídios. É lógico, o número de pessoas que não voltam não é baixo, mas, porém, nós temos que pensar também nos 39 mil ou 41 mil que retornam para cumprir sua pena, porque querem pagar sua dívida com a sociedade, pagar o seu débito com a sociedade e seguir com a sua vida. Né? O número, lógico, não é baixo, porém, eu entendo que também a gente deve pensar que existem muitos presos que querem sim se ressocializar, querem sair, querem seguir com a sua vida fora do crime, fora do sistema prisional. E se a gente tirar esse benefício, né, entre aspas, deles, a gente vai, de alguma forma, dificultar um pouco essa reinserção social e tornar a vida deles ainda mais difícil do que já é. E eu entendo, então, que o projeto ele é equivocado nesse sentido. Ele atende a um apelo populista, é uma manifestação daquilo que na doutrina, na jurisprudência, se chama de direito penal simbólico, né? Uma forma do legislador
aumentar a pena para falar, olha, eu sou um legislador ativo, eu estou aumentando a pena, eu estou dificultando a saída de presos, etc. Então, eu entendo que é equivocado. Doutor, já volto ao senhor. Doutora Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Na sua opinião, essa saidinha, até porque houve endurecimento no entendimento pela Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente tem, inclusive, o capitão Derrite, que fez parte do grupo mais duro na defesa de acabar com a saidinha. Um depoimento dele, não pôde participar desse debate, que está nesse momento em voo. Mas, na sua opinião, qual é a percepção da saidinha? A população sempre se manifestou contra. Eu vou pegar esse dado porque ele não é pequeno. Se eu olhar percentualmente, já só 4% ou em torno de 4% não votam. Bom, percentualmente parece uma coisa positiva. Só que, se você for vítima de um dos 1.278 que, por acaso, voltarem a cometer crime durante a saidinha, bom, para você 100% é ruim. E é esta percepção que eu acho que pesou no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara. Qual a sua opinião, doutora? Bom, eu sou totalmente a favor dessa retirada absoluta das saidinhas. Eu, como promotora de justiça, que atuei nas varas de execução criminal e também no combate à violência contra a mulher, não vejo nenhum ganho para a sociedade, só prejuízo. Nesse momento, nós não podemos ver o direito do preso somente, mas sim o direito da coletividade, o direito do interesse público. E nós estamos com uma alta criminalidade, essas saidinhas acabam prejudicando as famílias brasileiras e nos crimes de violência contra a mulher, que é o que mais me interessa, é um prejuízo muito grande, porque esses presos voltam e muitas vezes ou eles terminam os crimes que cometeram, que começaram e não consumaram tentativas de feminicídio, ou eles voltam para as vítimas que foram estupradas e que os denunciaram para represálias, ameaçando essas mulheres e essas famílias, ou eles cometem outros crimes contra outras mulheres. Nós não temos o controle de qual será o comportamento e a sociedade não pode ser usada como teste para ver se ele volta, se ele não volta, se ele comete crime ou não. Então eu sou totalmente a favor da retirada absoluta das saidinhas e comprovadamente isso não há nenhum ganho, essas saidinhas para a sociedade brasileira. E por fim, só para comentar também aqui algo muito importante, isso não traz a ressocialização. Com 5 saídas por ano durante 7 dias por semana. A ressocialização se faz com o contato da família, leva a família do preso até o presídio, estruture melhor os presídios, faça cursos internos nos presídios, como eu fiz o trabalho de ressocialização do agressor, faça com que ele tenha trabalho quando ele sair, estruture essa família, essa possibilidade social de estruturar a família e não colocando nas costas da sociedade o peso de termos saidinhas em que esses homens muitas vezes cometem crimes gravíssimos e, como você bem disse, nós não queremos ser a estatística desses quase 2.000 presos que cometem crimes graves contra a sociedade brasileira. Doutora, o ponto que a doutora levanta é justamente quase bem contrário aos advogados aqui. Vamos só ouvir o que o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o capitão Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, fez menção. A gente pediu a ele, porque justamente não pôde comparecer, que ele gravasse um depoimento justificando essa defesa que ele fez. Acompanhe. Infelizmente, essa é uma realidade. Detentos que se aproveitam dessa brecha, desse benefício, mais um benefício que o criminoso tem no país, e quando saem beneficiados pela saída temporária, muitos não regressam, e aqueles que saem e voltam cometem delitos no período que ficam ausentes. Isso foi comprovado através de estudos científicos com relação ao aumento da criminalidade no período em que há as saídas temporárias. Então, o nosso objetivo é proteger as vítimas, as famílias, o trabalhador brasileiro. E criminoso que cometeu o crime tem que cumprir pena. Além disso, avançamos também exigindo o exame criminológico, que antes bastava ali um bom comportamento atestado pelo diretor do presídio, já estava apto a progredir de regime. Agora não, para progressão de regime, o exame criminológico formado por uma equipe multidisciplinar vai avaliar se aquele detento não é de alta periculosidade, entre outros fatores que vão dificultar essa progressão. Tenho certeza que essa foi uma grande vitória do povo brasileiro. Bom, temos então agora um embate aqui entre os nossos debatedores. Doutora Ivânia, eu volto à senhora. A exposição da promotora e agora também do capitão Derrite em relação a esse ponto. Tem ganho de fato? Porque, eu vou insistir nisso, porque a gente mede a segurança pública por percentual, e eu entendo a lógica de se medir por percentual, mas se você for vítima de um deles, que por acaso não cumpriu o que estava determinado na lei, ou seja, que ele tem que só visitar a família e voltar ao presídio, essa pessoa, obviamente, foi vítima de uma violência que ela não seria se ele continuasse preso. Não sei o que ele faria depois de solto e cumprir completamente a pena.
Como é que se lida com uma situação como essa? Talvez tenha um desconhecimento de que o preso em regime semiaberto, ele já sai. Ele não precisa só da saída temporária. O preso em regime aberto é o preso que tem a possibilidade de trabalhar. Então nós temos um número elevado de presos no país inteiro que ele está no regime semiaberto e ele sai para trabalhar e volta depois que terminou o trabalho dele. Aqui em São Paulo nós temos uma estrutura dentro da Secretaria de Assuntos Penitenciários e eles saem com tornozeleira. Então eles são monitorados, existe uma tela onde por geolocalização, tecnologia, o preso, a gente vê o preso subir no ônibus, chegar na empresa dele, trabalhar, voltar. Então existe uma situação em que o preso em regime semiaberto, ele não sai só na saída temporária. Ele também sai na saída temporária. Esse é um ponto que talvez, eventualmente, tenha se perdido. E, tecnicamente falando, essa é a forma que o legislador entendeu que seria para, eventualmente, tentar fazer com que ele se reintegre, com que ele volte à sociedade. No tocante ao exame criminológico, eu vivi a judicatura quando era obrigado o exame criminológico. Todos os presos passavam por exame criminológico. Hoje, o exame criminológico, o juiz só defere, e ele pode deferir ou não, existem várias discussões sobre isso, se eventualmente ele entender que é um crime grave. Homicídio, latrocínio, extorsão mediante sequestro, crimes que eventualmente, homicídio, né, que crimes que colocam a sociedade onde as penas são muito elevadas. E aí os juízes, na maioria, autorizam, determinam, na verdade, o exame criminológico. O que a lei faz é obrigar o exame criminológico para todos os tipos, para todas as progressões, como já foi um dia, do fechado para o semiaberto, inclusive do semiaberto para o aberto, que não existia. Então são situações, a lei ela tem pontos bons e tem alguns retrocessos. Os pontos bons que a gente percebe é talvez o maior controle nessa capacidade intelectual do preso, né? Na verdade, esse subjetivismo, que a gente não sabe como é que o preso reagiu a ter ficado, por exemplo, 7, 8 anos dentro do presídio, e o exame criminológico sempre ajuda muito o juiz, e ter prorrogado, na verdade, prolongado o exame criminológico para todas as progressões. E um ponto muito importante também que eu vejo com bons olhos na lei é a tornozeleira eletrônica. Né? De alguma forma, o executivo vai ter que enfrentar a tornozeleira eletrônica. Tá. O caso desse preso estar em liberdade, no semiaberto e ter que trabalhar, eu suponho seja uma coisa. Mas, por exemplo, se ele ganha 7 dias para ficar com a família, eu não vou ter muito controle do ponto de vista de que ele estaria num lugar, no caso da empresa. Ele está com a família, ele pode receber a visita de, por exemplo, um ex-comparsa. Aí, doutora, deixa eu voltar à senhora. Doutora, eu já volto aos senhores, tá? Mas, doutora, nesse aspecto que aponta a doutora Ivana, a senhora, digamos, recua um pouco na sua posição ou não? Isso ainda é motivo para o fato de ser 7 dias, estar liberado, apesar do controle com a tornozeleira, mas enfim, não ter que estar em algum lugar objetivamente, que é o trabalho, que é o regime semiaberto, isso dá a ele essa chance de, digamos, destoar, esse, que é o caso de 4%, destoar da regra de que eu estou me reeducando e voltando à sociedade? Não, eu reafirmo aqui que eu sou totalmente contra as saidinhas. Eu acredito que não há nenhum benefício, nenhum ganho com as saidinhas, isso comprovadamente na reta final, onde nós atuamos nos processos cuidando da execução dos presos. Eu fui promotora do caso do Champinha. O Champinha cometeu um crime bárbaro quando ele era adolescente. Nós conseguimos que ele ficasse internado na Fundação Casa até os 21 anos. Quando ele completasse os 21 anos, ele iria para onde? Iria ser colocado em contato com a sociedade depois de ter assassinado um casal de jovens e torturado esse casal por alguns dias? Com todos os requintes de crueldade, vamos só lembrar com todos os caso, requintes de crueldade, inclusive que me causaram tamanho... eu fiquei indignada com aquela situação, claro. Me recordo, eu ainda foi a primeira promotoria que eu atuei como titular, logo depois de ter aprendido com a minha querida desembargadora Ivana, que eu fui promotora substituta da querida desembargadora Ivana Davi, a nossa querida jurista brasileira e a nossa mulher que representa as mulheres no sistema de justiça. Mas do caso do Champinha, ele até hoje está sob custódia do Estado. Não preso, porque ele não cometeu um crime, mas por quê? Porque nós entramos com uma interdição civil, demonstrando que ele não tinha capacidade e
e que ele cometeria outros crimes se colocasse naquele momento em contato com a sociedade. Então, qual que é o critério ali? A cada 6 meses ele passa por uma avaliação psicológica com uma bancada de médicos, psicólogos e psiquiatras para testarem se em contato com a sociedade ele colocará em risco ou não. Isso traz mais subsídios para os promotores e para os juízes dar a sua decisão. Nós estamos aplicando a lei, mas nós precisamos ter todo esse aparato médico criminológico. Então, se esses psiquiatras, esses médicos atestarem que se solto ele não colocará em risco a sociedade, nós concordaremos com o parecer. Até hoje, nós não temos um parecer favorável à saída de Champinha sem colocar em risco a sociedade. Por esse caso, eu já respondo a sua pergunta. Nós não temos essa situação de que alguém que garanta que solto ou nas saidinhas não colocará em risco a minha vida, a sua vida e a vida da sociedade brasileira. Sou contra, independentemente de outras questões de ressocialização. Ressocialização não se faz com saidinha, se faz com outros instrumentos e nós temos esses instrumentos à disposição. Doutor Abramo, agora volta ao senhor, porque nós temos posições duríssimas aí agora, contrária à saidinha. Na sua opinião, é possível recuar da sua posição original? Porque a gente está num debate vivo e essa é a lógica. A gente tenta, obviamente, buscar algum consenso e não necessariamente que haja mais um avanço no debate. O senhor mantém a sua posição de defesa da saidinha, apesar da exposição agora da doutora Gabriela e, claro, também essa posição deixada extremamente clara na Câmara dos Deputados? Perfeito. Eu acredito que não tenha nenhum demérito em se mudar a posição, mas no caso eu vou manter a minha posição. E eu queria trazer 2 elementos que eu acho que podem enriquecer um pouco o debate. Em primeiro lugar, é vedada a saída temporária para aquele que cometeu um crime hediondo com resultado morte. A gente tem essa vedação legal. O segundo ponto existe uma análise subjetiva também daquele que vai gozar do benefício da saída. Então, existe uma manifestação prevista em lei do Ministério Público, da administração do presídio. Quando você tem essa análise subjetiva, é possível que isso se coloque como um filtro que seja apto a, por exemplo, que se coloque alguém que tem uma altíssima periculosidade na rua. Inclusive, a pessoa, o detido, para já estar em regime semiaberto, já houve também uma análise de sua subjetividade em relação a essa progressão de regime, Já foi feita também uma análise sobre esse ponto em relação a ele. Então, eu acredito que a lei da saída temporária, bem cumprida, bem respeitada, ela tem mecanismos suficientes para reprimir esse tipo de desvio de conduta, que como você muito bem colocou, de fato é uma parcela muito diminuta, que não volta após a saída, mas é uma parcela que não pode ser ignorada, Agora, quando a gente pensa em Estado, a gente também tem que entender que as decisões precisam ser tomadas de uma forma mais racional, ainda que casos que nos demovem, e claro, por advogado, sendo advogado de defesa ou de acusação, também fico tocado por esses casos gravíssimos, Mas a gente também tem que ter uma concepção de que é necessário uma coerência sistêmica do processo penal. Tá. Doutor Matheus, volta ao senhor também para ouvir. Não houve por parte, eu não vou chamar de excessos, porque obviamente o juiz tem que responder pela decisão que ele toma. Mas em algum momento, quando houve algum desvio, a própria justiça não poderia ter se, digamos, remendado? Porque neste momento a gente tem uma posição extremamente dura por parte da Câmara dos Deputados. E leva a crer que o Senado talvez não destoie. Nós estamos num ano eleitoral e isso impacta muito na decisão de um parlamentar. Doutor, a Justiça também não colaborou com essa ideia de que o sujeito que não volta da saidinha ou quando ele está na saidinha ele comete um crime e isso deveria ter sido evitado pelo próprio Poder Judiciário? Olha, na verdade, não é o Poder Judiciário que deveria ter evitado isso, mas o sistema de punição criminal, a polícia, tanto militar quanto civil, o sistema de segurança pública e não o sistema judiciário, não o Poder Judiciário. Essa é a primeira questão que eu acho que é importante colocar. É lógico, fala assim, os juízes estão muito brandos, por isso nós precisamos criar uma lei mais dura. Eu acredito que não, Acredito que não, eu vejo casos em que não é autorizada a saída temporária de presos, por uma série de motivos, já vi muitos casos na minha atuação profissional a respeito disso. O que acontece é que os juízes, em regra, cumprem a lei, e se o preso cumpre os requisitos, ele é colocado para receber esse benefício da saída temporária. Se ele vai voltar ou não depois, é outra história. Mas eu particularmente vejo que a grande maioria volta. Pelo menos dos que eu já atendi na minha atuação profissional, a grande maioria volta. Existem alguns que não voltam de fato, porque cometem crime, ou resolvem não voltar por conta das agruras do sistema prisional, mas a grande maioria volta. E tem um ponto também interessante que foi tocado agora há pouco, que é a questão do exame criminológico. Ele era previsto no nosso ordenamento,
Mas como havia um problema prático, que você não tinha profissionais de saúde, né, profissionais psicólogos, psiquiatras, etc., assistentes sociais, para fazer o exame para todos os casos, como era antigamente, foi revogado e se passou a fazer apenas em casos de crimes violentos e crimes hediondos. E agora vão voltar com isso, vai criar esse problema novamente no sistema, que é o quê? Você não vai ter para fazer em todos os casos, então os juízes, na prática, vão ter que colocar em liberdade ou progredir os indivíduos por falta de exame criminológico. Então, o excesso de punição, às vezes, acaba gerando o efeito reverso que o legislador quer. E essa é inclusive, a ideia do direito penal simbólico, né? O legislador muitas vezes está pensando só em criar uma lei dura por conta do ano eleitoral da eleição e se esquece que essa legislação vai ter efeitos práticos que podem ser contrários ao que ele pensou. Tá, doutor, vamos lá. Eu tenho mais 1 minuto para cada um dos senhores para as considerações finais, mas vou colocar um outro tema aqui para que cada um se manifeste. A regra que nós temos hoje, e isso chama muita atenção, e quando eu perguntei se não seria o próprio Poder Judiciário que poderia, digamos, se autorremendar, percebendo que excessos estavam sendo cometidos por esses presos que tinham o benefício, é porque imaginar que a polícia vai cuidar de cada reeducando que foi colocado numa saidinha temporária e é a polícia que teria que evitar, eu teria que ter um policial para cada cidadão do mundo, porque a própria polícia é pega de surpresa em outros tipos de crime, de pessoas que talvez não tenham cometido crime nenhum e que estão na rua. Bom, é um pouco difícil esperar que isso aconteça. Então, meu questionamento para o senhor, já começa com o senhor, doutor. Nesse ponto, o senhor acha que, então, esta resposta do Congresso, ela não é válida diante dessa situação? Porque nós temos claramente o Congresso, por mais que seja um ano eleitoral, tentando dar uma resposta para uma coisa que parece que a população já não suporta mais. 1 minuto, doutor, por gentileza. Olha, ela é válida porque é democrática, justamente por ser feita pelo Congresso Nacional, então ela tem validade democrática, porém, a meu ver, ela parte de alguns princípios equivocados com relação à execução penal. O problema dela é esse projeto de lei parte de princípios equivocados que podem, na prática, acabar gerando um efeito reverso do que aquele pretendido pelo legislador. Doutora Gabriela, a sua opinião, porque eu, em algum momento, tenho que considerar que o legislador, da mesma forma que lá atrás criou esse tipo de lei, ele percebeu que não está funcionando. Eu tenho que entender esse ponto de vista. O Congresso é uma caixa de ressonância, parece um lugar comum, mas não é. Dentro desse aspecto, a senhora acha que o Poder Judiciário poderia ter se remendado lá atrás, ou seja, buscado uma forma de ter um controle maior sobre esse preso, para que não houvesse a necessidade de uma lei que, por exemplo, mudou completamente a concepção, por enquanto só na Câmara, por parte da saidinha? Mais uma vez eu friso, não é responsabilidade do Poder Judiciário. O Judiciário vai aplicar a lei. A responsabilidade é de quem faz a lei. A Lei de Execução Penal ela é de 1984. Desde 1984 nós temos as saidinhas. O contexto mudou, a criminalidade está exacerbada, a sociedade está à mercê da impunidade. Nós não podemos abrir exceções quando a regra está sendo a total falta de respeito à vida, à segurança dos brasileiros. E não vamos falar aqui de ano eleitoral, porque essa lei está já sendo discutida há muito tempo. Não é do governo atual, nem do governo passado. É algo que se discute entre os juristas e entre a segurança pública, que muito causa espanto com o aumento dos crimes do Brasil. A sensação de impunidade, ela está alastrada, é o pensamento comum, infelizmente. Nós temos que combater essa criminalidade com leis que, de fato, punam os criminosos e não permitam qualquer tipo de saidinha e de exceção. Doutor Abramo, rapidamente, suas considerações finais, por gentileza. Sim. Aliás, eu vou até aderir com parte da colocação da doutora. Tivemos um avanço, então, nesse debate. Um ponto bastante relevante. Eu concordo plenamente que o Judiciário ele cumpre a lei e, a partir de então, o Legislativo ele deve tomar as medidas para que a criminalidade ela seja contida, né? Mas, a partir do momento em que você tem um Legislativo que tem uma concepção de que apenas prendendo você vai diminuir as taxas de criminalidade, você tem necessariamente também uma posição retrógrada em relação a um combate efetivo dessa criminalidade. Porque se prender muito, resolvesse o problema, nós não teríamos crime, né? Nós seríamos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Doutora Ivana, eu deixei a senhora por último, que a senhora é magistrada. Bom, levando-se em conta todos esses argumentos, a decisão agora é sua. Neste momento, o Congresso deu uma resposta para uma coisa que se mostrou claramente ineficiente na posição dos parlamentares, que sim, estão dando ressonância ao que pensa boa parte da população?
Exatamente. No Estado Democrático de Direito, o Congresso é a nossa voz, né? Sim. Ela é importante por causa disso. E talvez, em cima do que a doutora Gabriela falou, em cima do que o doutor falou, a sociedade está estressada de toda essa violência. Não cabe, né, a saidinha para crimes. A lei, o pacote anticrime vetou, né? E hoje não pode sair os denominados crimes hediondos. Então, homicídio, latrocínios, não sai. Mas isso tudo vai fazer com que a gente repense, né, essas saídas temporárias. O artigo 123 nunca disse que teria direito a 5 saidinhas. Isso é uma coisa importante. Isso é um entendimento jurisprudencial, onde a lei fala que ele tem direito a saídas de até 7 dias, quando for morte, para visitar parente. Isso foi um entendimento que durante muitos anos, como foi colocado aqui, a impressão que teve é que a lei ela foi se afrouxando e se adaptando a essa massa carcerária. Pois não. Hoje, o que o Senado, o que o Congresso está fazendo é, vamos parar por aqui. Pedro. Ele está colocando um número, na verdade ele está tirando, ele está revogando o artigo, mas a ideia, desde 2013 se discute isso, a doutora Gabriela tem razão, era colocar uma vez por ano, e não como se está hoje, até 35 vezes, que é o que a jurisprudência entende. O que o Congresso está fazendo é exatamente isso. Acabando com a situação numa ideia de talvez assim, né, se retomar esse controle que é a saída temporária do preso. Doutoras, doutores, doutor Matheus, obrigado pela gentileza da participação nesse debate aqui.